A noiva do Cordeiro de Deus eu cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém, meus irmãos. Graça damos a Deus por estarmos uma vez mais na presença de Deus. Hoje culto de ensinamento, culto de instrução bíblica e um culto muito especial, diga-se, não vou dizer de passagem porque com certeza vamos repeti-lo. Com certeza nós vamos trabalhá-lo ainda mais. Hoje, dia 12 de outubro de 2023, quem me escuta diz amém. Amém. Dia das crianças. Então eu gostaria de parabenizar todas as crianças aqui presentes. Amém, não é isso? Glória a Deus. E a sede mundial, no dia 12 de outubro, instituiu e levantou, no dia 12 de outubro, hoje, um culto especial intitulado O Dia do Nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Então quem pode dar uma salva de palmas para Jesus e glorificar e exaltar o santo nome do Senhor? Meus irmãos, abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 22, versículo de número 41 a seguir. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Os irmãos estão me escutando bem? Então, dá para ouvir nítido, não dá? Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 22, versículo de número 41. Diz assim essa tradução, e entenda e interprete segundo a sua. Veio a nós esta noite a palavra do Senhor da seguinte maneira, dizendo: E, estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: Quem pensais vós do Cristo? Ou o que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe: de Davi. Isso aqui é extraordinário. A ênfase da mensagem do nosso ensinamento de hoje é em torno da pergunta: que pensais vós do Cristo? Senhor Jesus, é com temor, respeito e reverência que estamos diante da sua mensagem. Ó Espírito do Altíssimo, faça-se presente, abra-nos o entendimento. Meu Deus, guia-nos pelos caminhos da sua palavra. Apregoa a sua palavra na tábua do nosso peito, ata elas aos nossos dedos, e dia e noite nós possamos meditar, andar, respirar, falar pela sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Pode se assentar batendo palmas para Jesus. Eu gostaria aqui também de enfatizar e chamar a igreja em oração para que ore pela paz em Israel. Essa guerra em Israel, ela é uma guerra que vem de décadas. Para você ter uma ideia, o grupo Hamas foi levantado e instituído, aliás, o seu estatuto, o estatuto do grupo Hamas, a ideologia do grupo Hamas, tirada com base do livro Alcorão, da religião islâmica, tem como extinção, olha a ideia dos caras, extinção de Israel. Em 88 foi feito esse estatuto. Eles não querem paz. Tanto é que os rabinos israelitas, os escribas israelitas, têm um dilema entre eles. Eles dizem: se o grupo Hamas abaixar as armas agora, no mesmo instante tem paz. Mas se Israel abaixar as suas armas agora, no mesmo instante ele deixa de existir. Porque eles não conseguem idealizar uma forma de coexistir com Israel. O estatuto deles é extinção de Israel e nada mais. Então, dito isto, oremos pela paz em Israel, toda a igreja. Vamos então entrar na mensagem, ou deixar com que a mensagem da Bíblia Sagrada entre nós. E nesse momento,
Quero cumprimentar os irmãos ouvintes da nossa rádio, que está aí em torno da grande cidade de Rio Branco. Aos irmãos que não puderam, por motivo de força maior, estar presente conosco e ainda assim estarão ouvindo a mensagem em casa. Deus os abençoe. Bom proveito da mensagem em nome de Jesus. Irmãos, não há dúvida, não há nenhum questionamento, não há nenhum requisito de dúvida durante a história. É inquestionavelmente certo de que Jesus é a pessoa mais importante da história. Ele é a pessoa mais importante e mais influente da história da humanidade e do cristianismo. Jesus antecede criação. Jesus antecede religião. Jesus antecede humanidade. O Antigo Testamento aponta para ele e fala dele. Na pré-existência do Antigo Testamento é uma forma de preparação do mundo para a sua chegada. Quando Jesus nasce, ele divide a história no meio. Ele precede a história antiga e também está na história moderna. Ele é o centro. O Antigo Testamento fala dele. O Novo Testamento fala dele. Ele é o centro da Bíblia Sagrada. Veja bem, todos os profetas nasceram, cresceram, se desenvolveram. Todos os profetas foram chamados por Deus, receberam de Deus, fizeram sinais e maravilhas através do poder de Deus, pelo poderio de Deus. Fizeram maravilhas e estão hoje expostos na galeria da fé, Hebreus 11. Pela fé Abraão, pela fé Enoque, pela fé Davi, pela fé Sansão, pela fé Moisés, pela fé esses homens de Deus apagaram a força do fogo, cerraram a boca de leões, puseram o exército inteiros bateram em retirada, correram, refugiaram exércitos, venceram pelo poder da fé. Mas só que esses homens nasceram, cresceram, se desenvolveram na chamada ministerial e estão hoje debaixo da terra. Só que Jesus nasceu, cresceu, desenvolveu, salvou a humanidade, morreu, ressuscitou e está à destra do trono de Deus. Ele está à destra. Ele é o centro de tudo. Ele é o centro de nossa história. Ele é o centro. E voltando-nos à pergunta, se eu te perguntasse esta noite, quem é Jesus para você? De que forma Jesus é importante para você? De que forma Jesus influencia, trabalha? De que forma Jesus mexe com você? Veja bem, a pergunta aqui, por questão de semântica, talvez não seja semântica, talvez seja só uma questão interpretativa textual da língua portuguesa. O texto pode ser um pouquinho complicado de se entender quem não prestar muito bem atenção. E estando reunidos, os fariseus interrogou Jesus. Quem é que está interrogando? O Jesus interrogando os fariseus. Jesus interroga os fariseus dizendo: e vocês o que pensam do Cristo? O que vocês pensam do Cristo? E os fariseus, a única coisa que tiveram para acusar Jesus, ele é amigo de pecadores. Ele é amigo de pecadores. Ele é amigo de publicanos. Ele sentou e comeu com pecadores. Sim, é verdade, ó fariseus. Ele é amigo de pecadores. Foi para isso que ele veio no livro de Mateus, capítulo 6. Ele veio para cumprir a lei. Ele não veio para rebaixar a lei, para quebrar a lei, mas ele veio para salvar o homem do pecado. Sim, ó fariseu, ele é amigo de pecadores. E os fariseus olhando para Jesus, falando:
salvou os outros, não salva nem a si, desce da cruz então, salva. Sim, ó fariseu, é verdade, ele morreu na cruz do Calvário, porque se ele tivesse descido da cruz no mesmo instante, nós desceríamos ao inferno. É por isso que ele morreu na cruz. Sim, ó fariseus, ele é amigo de pecador. Sim, ele é amigo de pecador. Mas vamos continuar a pesquisa e vamos continuar perguntando. Vamos continuar questionando. Vamos perguntar agora para Caifás. E vós, Caifás, o que pensais vós do Cristo? Vós, Caifás, que subornaste Judas, pagastes a ele 30 moedas de prata pelo sangue de um inocente. Sim, vós, Caifás, o que pensais vós do Cristo? Você que pela madrugada subornou testemunhas para mentir a respeito de Jesus. E você, Caifás, o que pensa vós de Cristo? Ele blasfema por se dizer filho de Deus. Sim, Caifás, falastes a verdade, ele é filho de Deus, ele é o filho do Deus Altíssimo, que tirou o pecado do mundo, que salvou a humanidade. Sim, Caifás, é verdade, ele é o filho de Deus. Vamos continuar a nossa pesquisa ao longo dos seus inquisitores, dos seus acusadores, dos seus inimigos. Vamos continuar. Vamos perguntar agora a Pilatos, que covardemente, contra sua consciência, entregou Jesus para ser crucificado. Sim, vamos perguntar a Pilatos. E vós, Pilatos, o que pensais vós do Cristo? E ele responderia para nós nessa noite: eu não achei nele crime algum. Eu não achei nele dolo algum. Nenhum. É verdade, Pilatos. Ele não pecou. É verdade, Pilatos. Ele nasceu homem, viveu como homem, 100% homem, e viveu 100% Deus. Sim, como isso é possível? Sim, Pilatos. É verdade. Ele nasceu homem. Como Deus era a justiça, como homem era o justo, como Deus era a verdade, como homem praticou a verdade. Sim, Pilatos, ele é verdadeiro. Ele não pecou, Pilatos. É verdade. Mas vamos continuar ainda o nosso questionamento. Vamos perguntar para a mulher de Pilatos, respondendo para o seu marido: e vós, mulher de Pilatos, o que pensais vós do Cristo? E ela responderia para o seu marido, ela diria para nós esta noite: não te envolvas com este justo. Por quê? Porque ele é justo. Sim, Pilatos, sim, mulher de Pilatos, ele é justo. Ele, como homem, praticou a justiça. Como Deus, ele é o Deus da justiça. Sim, mulher. Sim, mulher de Pilatos, ele é justo. E é esse Deus a quem adoramos. Vamos continuar a nossa pesquisa. Vamos perguntar agora para Judas. Você, Judas, que foi chamado para ser apóstolo, o único discípulo que não se formou apóstolo. Você, Judas, que levantaste da mesa, colocaste a mão no prato, levantaste da mesa e foi entregar a Pilatos, a Caifás. Sim, Judas, você mesmo que o traiu. O que pensais vós do Cristo? E ele responderia para nós, com a voz embargada, cheia de lágrimas, com alto arrependimento, com o coração contrito, quem sabe com o rosto em terra, gritando para nós esta noite: eu traí sangue inocente, eu traí sangue inocente. Sim, Judas, você traiu sangue inocente. Por quê? Porque ele é o inocente. Vamos continuar a nossa pesquisa? Vamos continuar perguntando. E vós, centurião, o que pensais vós do Cristo? Sim, centurião, você que pegou Jesus e durante a madrugada
flagelou Jesus. Sim, centurião, que durante a madrugada escarneceu de Jesus. Sim, centurião, você que amarrou uma faixa nos olhos de Jesus, e junto com os soldados cuspiram na cara, bateram na cara de Jesus. Sim, centurião, você mesmo. Você que escarneceu de Jesus a noite toda, esbofeteou, bateu, cuspiu na cara de Jesus e depois o entregou para os verdugos, para os carrascos baterem os pregos em suas mãos e em seus pés naquele madeiro. Sim, centurião, o que pensais vós do Cristo? E ele responderia para nós, ele diria para nós: verdadeiramente este homem é justo. Verdadeiramente este homem é justo. Nele não há erro, nele não há pecado, nele não há mentira, nele não há engano. Este homem é justo e verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Mas vamos continuar a pesquisa ao longo da história. Vamos perguntar agora para os cristãos que ao longo da história foi massacrado, e o imperador Juliano de Roma, caminhando para a batalha contra os persas e levando consigo o exército de soldados cristãos que eram escravizados e que sofriam duas vezes. Sofria porque era escravizado e sofria porque morria na guerra. Vamos perguntar para estes. E os cristãos sendo massacrados debaixo das botas dos soldados, tantos os soldados que o escravizavam, quanto os soldados do lado dos inimigos, do lado da batalha contrária, dos persas. Vamos perguntar para estes, que eram massacrados, que eram mortos injustamente. E talvez um dos cristãos, sendo questionado por um dos soldados debaixo de sua bota: cadê o vosso Cristo? Cadê agora o seu Cristo? E talvez ele olharia para a cara do soldado e responderia nesta noite para nós dizendo: o meu Cristo está agora preparando um caixão para vosso imperador. E sabe o que aconteceu nessa batalha? O imperador Juliano perdeu a guerra, foi ferido grandemente. E nos seus últimos gritos de agonia da morte, o que ele respondeu: sim, ó Galileu, venceste, ó Galileu, vós foste o vencedor. Sim, ele venceu. Ele é o homem mais importante da história. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu. Ele é o homem que levanta reis, faz reis, levanta reis, desafia reis do poder. Ele é o homem que levanta reinados e abate reinados. Ele é o homem que é detente de todo o poder. Sim, ele é. Ele venceu. Ele venceu. A morte olhou para todos os homens importantes do passado. A morte olhou para Davi e disse: eu te venci, Davi. A morte olhou para Isaías: eu te venci, Isaías. Você foi cerrado ao meio pelo maldito Manassés. A morte olhou para Sansão, sim, o homem mais forte da história da humanidade: eu te venci. A morte olhou para todos os homens importantes e disse: eu venci. Só que quando Jesus nasce, morre, ressuscita, e agora a morte é obrigada a dizer: ele venceu, ele venceu, ele venceu, ele venceu, ele venceu. Vamos perguntar agora, percebeu que todos os inimigos de Jesus falaram a verdade sobre ele. Mas vamos perguntar agora para os seus amigos. Vamos perguntar para: e vós, príncipe dos pregadores, João Batista, precursor do seu ministério? E vós, João Batista, o que pensais vós do Cristo? E ele responderia para nós hoje, nesta noite: eu estava batizado no Rio Jordão, e vendo Jesus pediu para ser batizado por mim. Eu o batizei.
E na mesma hora, a manifestação do poderio sobrenatural de Deus desceu. Uma pomba apareceu, pairou no ar em cima de sua cabeça. O Espírito do Santo do Senhor ungiu, e uma voz do céu bradou: eis aí o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então eu diria para vocês esta noite: Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que trouxe a salvação à humanidade. Ele é a salvação que precisamos. Vamos continuar. Vamos perguntar para Pedro. Pedro, discípulo, que foi chamado para ser apóstolo. E vós, Pedro, que negaste a Jesus 3 vezes. O que pensais vós do Cristo? O que pensa vós de Cristo? E ele diria para nós esta noite: Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sim, Pedro, é verdade. Ele é o Filho de Deus. Falaste a verdade. Fora dele não há salvação. É por isso, Pedro, que você não teve coragem de sair com aqueles que fugiram da mensagem de Jesus. É por isso, Pedro, que você ficou, porque só ele, disseste bem, porque só ele tem a salvação que nós precisamos. Só ele tem a palavra de vida eterna. Aleluia! Glória a Deus. Vamos continuar a pesquisa. Vamos falar agora com João. E vós, João, discípulo amado, o que pensais vós do Cristo? E ele responderia para nós esta noite: Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Sim, Ele é o alfa, o beta, o treta, o gama, até o ômega. Ele é o A, o B, o C, o D, o E, até o Y. Sim, sim, Ele é o começo da história e o fim da história. Sim, Ele é o alfa e o ômega. Fora dele não há Senhor. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Vamos para as cartas. E vós, apóstolo Paulo, você que perseguiu a igreja, que foi omisso na morte de Estevão. Sim, você que foi atrás de carta para matar cristão. E você, apóstolo Paulo, que depois do encontro com ele, andou todas as províncias do Império Romano e foi o maior implantador de igreja abaixo de Jesus, o maior evangelista, o maior doutrinador da igreja, o maior escritor do Antigo Testamento. Sim, e você, Paulo, o que pensas vós do Cristo? E ele responderia para nós: Ele é a minha vida. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu morrer hoje, eu morro feliz. Ele responderia: Ele é a minha vida. Oh, aleluia. Mas vamos agora, me permita sair da terra e entrar agora até o excelso céus, até os altos céus. E vamos perguntar para o Deus Pai Todo-Poderoso: E vós, Pai Celestial, o que pensais vós do Cristo? E ele, diante desse questionamento, responderia para nós: Ele é o meu amado. Ele é o meu filho amado, em quem eu comprazo, em quem eu protejo, em quem eu guerreio. Ele é em quem eu testifico. Sim, Ele é o Filho de Deus. Aleluia! Vamos perguntar para o Espírito Santo de Deus: o que o Espírito Santo pensa dele? Vamos perguntar: e vós, Espírito Santo, o Vicaris Filii Dei, o substituto do Filho de Deus na terra? Sim. E você, Espírito Santo, e o Senhor, o que pensa vós do Cristo? E ele responderia para nós:
Ele é aquele a quem eu vim testificar. Ele é aquele a quem eu vim apresentar. Ele é aquele a quem eu vim anunciar. Ele é aquele a quem eu vim pregar. Ele é aquele a quem eu vim testificar. Por isso, é por isso que quando uma pessoa é cheia do Espírito de Deus, não tem essa de se livrar da palavra. Uma pessoa que é cheia do Espírito, o Espírito testifica de Jesus, aponta para as Escrituras Sagradas, é aqui, ó. E agora, para nós fecharmos com chave de ouro e abalar o nosso coração esta noite, meus irmãos, infelizmente está escassa esse tipo de mensagem em cima dos nossos altares. Eu não quero desmerecer os outros pregadores, cada um tem a sua chamada. Cada um tem a sua chamada, cada um sabe para aquilo que foi chamado. Eu não quero que os pregadores preguem da mesma forma que eu. Eu também não quero pregar da mesma forma. Eu prego da forma com que eu fui chamado. Mas eu estou falando do início de sua chamada. Por quê? Por quê? Por que não o ministério da palavra? Por que não o ministério de Jesus? Está escasso. Mas vamos perguntar para o próprio Cristo: e vós, Cristo, Filho de Deus, o que pensais vós de ti mesmo? E ele responderia para nós: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o bom pastor. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a rocha de Israel. Eu sou o xerife de Israel. Eu sou o guarda bem presente. Eu sou o vosso escudo. Eu sou a rocha no deserto que deu água a Israel. Eu sou o maná que desceu do céu e o povo não ficou com fome. Eu sou o escape. Eu sou a salvação. Eu sou. Ele responderia para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou, essa frase eu sou no hebraico significa eu sou para você o que você precisa na hora que você precisa. É o que você necessita. Adão e Eva, eu já repeti isso aqui algumas vezes, eu vou repetir de novo. Adão e Eva viviam em plena comunhão com o Espírito de Deus e com Deus no Antigo Testamento, lá no livro de Gênesis. Viviam em perfeito culto a Deus. Eles perderam a vida, perderam a alimentação, e perderam o caminho, e perderam a verdade. Quando chega no Novo Testamento, Jesus aparece dizendo: eu sou o caminho que você perdeu lá no Éden. Eu sou o pão que você perdeu lá no Éden. Eu sou a vida que você perdeu lá no Éden. Você precisa de vida. Você precisa de pão. Você precisa de caminho e precisa de verdade. Eu sou para você o que você precisa. Ele é. Agora, eu preciso concordar com C.S. Lewis. C.S. Lewis disse: em Jesus só há 3 possibilidades. Em Jesus só há 3 possibilidades. Ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele de fato é Deus. Se ele for um mentiroso, então ele não é Deus. Se ele for um louco, ele não diz quem é, logo ele não é Deus, mas também desclassifica ele de ser mentiroso. Mas se ele for Deus, e ele é Deus, nós estamos no caminho certo. Nós precisamos tomar uma decisão quanto a ele. Nós precisamos andar em direção dele. Ele é o caminho que nós precisamos. Então, esta noite, a hora é esta e é agora que você precisa tomar uma decisão concernente a Jesus, em segui-lo, respeitá-lo, amá-lo, honrá-lo, em servi-lo. É agora, é este momento. Ele é o nosso Salvador. Se põe de pé em nome de Jesus. Se põe de pé em nome de Jesus. Diante disso eu quero chamar você que quer entregar a sua vida para Jesus mais uma vez. Já viu aceitar Jesus 2 vezes?
Quem já aceitou Jesus 2 vezes? Nós precisamos aceitá-lo direto. Eu quero chamar você que quer entregar a sua vida para Jesus, viver debaixo das potentes mãos de Jesus. Quero chamar você que estava fraco na fé e precisa deste pão para levantar. Eu quero chamar você para se reconciliar com Cristo. Porque perguntamos para o inimigo e todos os inimigos de Jesus testificaram que Ele é de fato quem Ele diz ser. Perguntamos para os seus amigos e todos os seus amigos testificaram que de fato Ele é quem Ele diz ser. Então precisamos tomar uma atitude esta noite, é agora, é já. Quando Jesus diz rapidinho, para nós encerrarmos, quando Jesus diz eu sou o pão, em Israel tem vários pães, inclusive o pão vivo. Esse pão vivo que desceu do céu, ele está falando uma linguagem simbólica dele, mas é para tipificar algo que já existe na natureza israelita. Em Israel tem um pão vivo. Sabe como é que é feito esse pão? Pega a semente do trigo, coloca dentro de um recipiente com água, umedece ela, cobre, deixa lá por uma quantidade de dias. A semente do trigo vai romper, vai criar uma raiz, e depois que ela criar essa raiz dentro da água, eles pegam o trigo, pegam aquela semente de trigo, amassa e faz o trigo. Esse trigo vai ser feito para fazer o pão, e não é qualquer pão. Esse tipo de pão é específico porque ele é medicinal. Presta atenção. Ele é específico porque ele é medicinal. Ele é feito desse jeito porque ele é medicinal. Ele é feito, sabe para quê? Ele é feito para dar para o soldado que acabou de voltar da guerra. Esse pão é feito para uma mulher que acabou de dar à luz. E este pão é feito para o enfermo que está acamado, porque tem alto poder energético e nutritivo. Agora olha só, na nossa vida espiritual, olha só isso aqui, na nossa vida espiritual, o diabo nos atacou, o pecado nos derrubou, ficamos doentes na nossa doença pecaminosa. Aí encontra Jesus no nosso caminho. Ele é o caminho que nós perdemos e que o caminho nos achou. Já viu isso? Já viu o caminho que nos achou? Aí no caminho ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu e que você precisa. Sabe o que ele está dizendo? Você está caído, você está ferido, você está magoado, mas entra, passa por mim, vem por mim, que você sairá do outro lado livre, que você sairá do outro lado curado, que você sairá do outro lado limpo de todo o pecado, porque este pão te levanta espiritualmente. Cadê você? Quer se reconciliar com Cristo? Você quer se reconciliar com Cristo? Venha, vamos fazer oração. Não tem? Não tem, a hora é agora. Quem sabe tem um primeiro. Hã? Não sou muito de insistir. Não tem? Mas tem as palmas para Jesus. Oremos por aqueles que precisam. Amém? Você, meu irmão, minha irmã, aí na rádio, que reconciliou com Cristo, aceitou Jesus, procura uma igreja mais próxima de ti, em nome de Jesus.